amigos inscritos no meu canal do YouTube Marta Serrati Online. Hoje é 18 de setembro de 2020. Vamos falar de eleição. E ao meu lado eu tenho meu querido amigo Felipe Fontinelli, filho do Coronel Enio Fontinelli, que todos aqui no canal conhecem. E se vocês entraram agora, estão assistindo esse vídeo pela primeira vez no meu canal, inscrevam-se, curtam, compartilhem e sejam membro do canal martaserrationline@gmail.com. Felipe Fontinelli, olha só onde a gente veio parar depois de tanta luta, né, Felipe? Pois é, Marta, a gente já vem lutando há muito tempo, né? As pessoas confundem a nossa luta com 2013 para frente, né? Mas a luta já é bem mais antiga, né? Muito mais antiga, Felipe. Eu falo que a primeira eleição que eu participei como ativista e pró-direita foi em 89. 89. Foi em 89. Foi a primeira eleição presidencial que a gente teve oportunidade de participar. Exatamente. E de lá para cá, toda vez que tinha uma eleição, eu escolhi um candidato de direita para poder defender. Às vezes a gente não tinha muita opção, né? Mas a gente escolhia aquilo que seria melhor que a gente tinha. Eu lembro dessa eleição, Felipe, eu lembro dessa eleição. Aliás, dizem por aí que os únicos candidatos que a direita conseguiu eleger foi ele, o Collor, e o Bolsonaro. Na verdade é isso mesmo. É isso mesmo, tá? E a gente fica muito apreensivo, né? Porque a perseguição foi muito grande, né? E acabaram, né? Ele também entrou lá nos seus conflitos com quem ajudou ele a se eleger e acabou derrubado, né? Não só por essas pessoas que estavam ao lado dele, que se sentiram traídas, mas também pelos eleitores, por causa de uma Fiat Elba, foi isso? Foi a Fiat Elba. Foi. Aqui, hoje em dia a gente fala, é só um negocinho. Hoje em dia a gente pode falar que foi só uma Fiat Elba. Mas, na verdade, ali existiam outros interesses, né? Que foram maiores do que aquele Fiat Elba, né? Com certeza. Bom, entra presidente, sai presidente, entra senador, sai senador, entra deputado federal, estadual, sai deputado federal, estadual, entra vereador, sai vereador, entra prefeito e sai prefeito. E a gente continua nesse drama aí de constatar depois que a gente acaba votando sempre no menos pior, né? Isso para mim foi até uma coisa que me trouxe para a política. Porque, como eu fiz campanha para muita gente, eu às vezes me sentia não representado depois daquela pessoa eleita. E eu falei assim, afinal de contas, eu batalho tanto há tanto tempo, por que não ir para frente de batalha? Se eu tiver que reclamar, vou reclamar de mim mesmo. Não, e outra, com a caneta na mão, tudo é diferente do que ficar na rua, como a gente sempre ficou, né? Gritando, levando paulada, pedrada, gás de pimenta, perdendo amigos em casa e fora de casa, né? Porque é outra história quando você consegue entrar lá. Eu também já tive minha experiência aí como candidata a deputado federal e estadual, mas foi péssima a experiência, porque eu era uma sonhadora, eu queria mudar o mundo com a caneta na mão, porque eu tinha essa causa, né? Contra o abuso e exploração sexual infantil, sou a primeira denunciante no Brasil, sobre distribuição, enfim, um caso que ficou famoso, e eu achei que eu podia fazer mais e me candidatei. Bom, eu fui vencida por uma dessas mulheres frutas, que entrou no partido, e como eu não tenho peito, não tenho bunda, eu sou despeitada, desbundada, ela venceu lá dentro do partido, acredita, menina? As atenções todas ficaram voltadas para ela, não vou nem dizer o nome. Mas foi isso que aconteceu. Então, política é um negócio muito sério, é muito difícil. E não é essa história só a arte do possível, não. Você tem que fazer o impossível para poder se impor. Eu acho que a gente tem que tentar sempre aquilo que a gente acredita. E negociar quando não é possível.
para que a gente faça as coisas um passinho de cada vez. Eu digo mesmo até nas coisas que eu sou bem contra, aquelas coisas da esquerda que eu critico muito. A gente está recentemente aí vendo a lei do aborto evoluindo, hoje em dia eu digo a passos largos. E isso foi por causa de permissões que foram feitas no passado. E a esquerda a gente sabe que eles têm paciência para fazer uma coisa de cada vez. Primeiro ele faz você ceder um pouquinho, depois faz você ceder outro pouquinho. Daqui a pouco você não tem mais como argumentar. É Gramsci, né? E eu acho... São de espaços, né? Eu acho que a gente tem que ter uma forma séria e combativa de fazer isso. Não deixar que eles deem o passo. Essas coisas têm que ser inegociáveis. Agora, você conseguir um passo à frente do seu projeto, aí eu acho importante que a gente não dê 2 passos e consiga dar 1. Isso eu acho importante. Mas não adianta você ser eleito, né, Felipe? Aquele eleitor que, por exemplo, votar em você, ele não pode chegar em casa depois de botar o votozinho lá na maquininha, né? E voltar para casa e esquecer que votou em você. E depois você assume seu cargo e aquele eleitor esquece de acompanhar o que você está fazendo, esquece que ele tem um representante lá, que ele precisa ir atrás de você, pedir para aprovar projetos, para prestar atenção no que o prefeito está fazendo, no que outros estão fazendo, né, para o município, de errado, coisa que a gente não concorda. Então o eleitor tem que fazer a parte dele também antes, durante e depois da votação, da eleição. Essa é uma batalha de conscientização pela qual eu luto muito. Porque a gente vê muita gente reclamando e ninguém fazendo nada. Eu tenho um caso aqui específico que eu participo lá do Conselho de Segurança Comunitária da Barra, do 31º, e a gente vê muita gente que sabe que eu participo, vem reclamar comigo de assalto. Eu fui assaltado, roubaram meu celular. Fulana de tal ali foi sequestrada, aquele sequestro relâmpago. Aí eu falei, tá ótimo. Então vamos lá, cadê o BO para eu poder apresentar lá no Conselho de Segurança? Não fez BO. Eu falei, como não? Eu falei, BO, a polícia só consegue ter o mapeamento da criminalidade através dos boletins de ocorrência. E isso a população, até por estar desacreditada, não faz. Não vai adiantar nada. Não adianta sim. Nesse mesmo exemplo, mesmo sem as pessoas terem apresentado o BO, eu levei até o Conselho Comunitário de Segurança. Falei com o comandante do batalhão e ele falou, Felipe, a gente sabe que está ocorrendo muita coisa aqui, mas quando a gente vai procurar o mapeamento pelos boletins de ocorrência, a gente não vê isso. Talvez seja por isso que a polícia não está atuando corretamente nessa área. Mas graças a Deus ele acreditou no que eu falei, porque o local para falar e o local onde o cidadão tinha que reclamar era ali onde eu estava. E eu sou membro lá efetivo do conselho. E lá ele tratou com as pessoas responsáveis e no dia seguinte ele colocou o policiamento na área. E segue até hoje e está assim. Eu fiz até um vídeo, porque foi no dia seguinte ele colocou uma viatura no local, fazendo rondas e tal, e aumentou muito o policiamento ali. E realmente a gente não vê mais reclamação. As pessoas não reclamam mais, o policiamento está eficiente, a beça, por causa de uma coisa que eu falei, no local certo, para as pessoas certas que estavam ali por um motivo específico. E a gente consegue fazer valer a vontade do cidadão. Você atua ali na área da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá também? Não, é Barra, Recreio, Vargens, Barrinha e Itaiangá. Aí, o pessoal de Itaiangá, Barra, Barrinha, Recreio e Jacarepaguá. Não, Jacarepaguá é outro conselho comunitário. É outro conselho. Porque eles são divididos por batalhões. Então toda a área
que o 31º Batalhão de Polícia Militar atende forma esse Conselho de Segurança. E cada local, Jacarepaguá tem outro, Copacabana tem outro. Então teu reduto é ali, né, eleitor? Ali, né? Eu moro ali há 30 anos, né? E você já é atuante, né, em prol da comunidade ali? Já, eu sou também, eu sou conselheiro do Barra Alerta também, que é um órgão da Barra antigo já, tem muitos anos, que atua muito ligado a essa área de segurança. Muita coisa foi feita com dinheiro do Barra Alerta, por doações de empresas privadas. O batalhão, o próprio batalhão, o 31º, recebeu muito aporte de dinheiro do Barra Alerta. Ô Felipe, você sabe, eu fui educada numa cidade pequena, tá? Você falou do conselho, falou do pessoal que tem que ir reclamar no conselho, o conselho vai junto à polícia, junto, né? Ai, olha, sabe o meu sonho, já que você é candidato? O que tinha na minha cidade? Minha cidade era o seguinte: todas as ruas tinham vigilantes. E assim a gente escutava, eles chegavam à noite, ao anoitecer. E apitavam. Apitavam! Aí você escutava aquele apito assim, até de madrugada. Mas isso tinha na Tijuca. Eu nasci lá na Tijuca. E eu me lembro disso quando eu era criança. O guarda apitava, a gente chamava de guarda, né? E era assim, gostoso, às vezes, ficar na cama escutando ele pra lá e pra cá, que hora será que ele vai apitar? Então, eu sinto falta disso no Rio de Janeiro inteiro. Vigilância nos bairros, nos condomínios, que tem já, né, privado e tal, mas eu sinto falta de vigilância, assim, a população escutar, não é saber imaginar e supor que tem uma viatura na sua rua, perto da guarita do seu condomínio. Não, eu queria ouvir vigilantes nas ruas do Rio, porque o Rio virou um caos, nós estamos sitiados pelo crime, né, que ronda todas as favelas, todas as comunidades, e também o asfalto, porque a gente sabe que tem gente poderosa aí do narcopolítico crime organizado, né, e eu gosto muito de saber que eu sou amiga de um candidato que está preocupado com a segurança. Você está sempre falando disso, né? Eu estou sempre assim falando disso, e a gente tem algumas coisas que a gente pode melhorar. A guarda municipal, que é do município, claro, né? Ela pode contribuir muito. E hoje em dia ela está um pouco amarrada, porque ela não é armada e tal. Mas o que eu defendo, as pessoas falam, mas você vai ter que criar uma escola para armar a guarda municipal. Eu acho que não, eu acho que isso podia ser feito em integração com a polícia militar. Sim. Na mesma escola, porque isso vai até ajudar tanto a polícia militar quanto a guarda municipal. E aumentar o efetivo, dar mais atribuições. Né? Constante, lado a lado. Fazer uma central de controle unificada para Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal, atuando com alguns órgãos específicos da sociedade civil. Posso fazer uma sugestão, candidato? Pode. É o seguinte, eu acho que eu chamei você de deputado. É o seguinte, o Rio é bem grande, né? Mas os bairros também são. Assim como tem o monitoramento eletrônico de toda a cidade de uma forma bem ampliada, né, gerido pela prefeitura municipal, não seria ideal também que cada bairro tivesse uma central de monitoramento? Pois é, isso está sendo tentado pelos batalhões de polícia militar. Isso. É um amigo meu, inclusive, que ele ofereceu de graça para a Polícia Militar um aplicativo que os cidadãos vão poder interagir. E cada vez que ele fizer uma denúncia ou qualquer coisa, ou um chamado, mesmo que seja de emergência, um acidente ou qualquer coisa, ele faz pelo aplicativo e cai direto no batalhão. Isso tem que ser melhorado bastante, porque foi um aplicativo oferecido de graça.
Seria uma do coisa Léo. emergencial, né? Porque é a delegacia da Polícia Civil que recebe as denúncias, Não, faz os as BOs, denúncias não é? faz, mas A Polícia Militar conduz, né? a Polícia Militar é quem vai ao local. Certo. Nessas emergências é a Polícia Militar que vai. A Polícia Civil recebe em caso de flagrante, de busca, apreensão, prisão, mas a PM é que vai lá na hora da emergência. Então, por isso que a central é ligada lá. E esse aplicativo, ele funciona de uma forma muito boa quando a população resolve participar. Interessante. E isso, anteriormente, quando o governo procurou isso, foi oferecido um aplicativo israelense que custava fortunas. E o Léo, que é esse amigo meu, ofereceu isso de graça. Ah, mas eu conheço histórias aí de projetos maravilhosos, né, que foram oferecidos para o governo federal, por exemplo, e que foram rejeitados no governo do Lula e que foram rejeitados também nesse governo, né? Então, assim, a gente fica sem entender, porque eu faço votos que você consiga, como vereador, colocar um projeto na Câmara para que seja implantado esse aplicativo aí. E faça isso junto com os pares lá na Assembleia Legislativa, porque aí vai dar certo. Ele já está em andamento. Sim. Mas ele está lento, porque a população não tem conhecimento. E poderia ter. É isso aí, porque a população tem que ir lá onde está o seu parlamentar que você elegeu para dar força para ele. Vai ter audiência pública? Vamos lá. Vamos fazer um movimento, porque a gente quer isso. Então tem que ir para incentivar não só quem a gente elegeu, mas também os pares que estão lá dentro, que precisam aprovar o projeto, porque às vezes rola muito lobby na história e dificultam, e vendo um volume grande de pessoas, né, lá no auditório, né, do plenário, a coisa fica mais embaraçante para quem estiver querendo dificultar a aprovação de um projeto como esse, por exemplo. As pessoas não sabem o poder que tem. Mas, candidato, vamos falar de esporte, porque o esporte, você sabe, né, afasta muito os jovens da droga, que é um flagelo, né, na nossa cidade e no mundo inteiro. E eu sei que o senhor é atleta. Eu sou praticante de arte marcial, faço jiu-jitsu há 30 anos, fiz capoeira durante muito tempo antes de fazer o jiu-jitsu, e eu vi muita gente ser salva pelo jiu-jitsu. Não só pelas drogas, né? A gente dá muito foco nisso porque realmente salva vidas, você tirar alguém das drogas. Mas, na verdade, o jiu-jitsu e a arte marcial em si, ela é profissionalizante. Ou o atleta vai ser atleta, mesmo lutador, praticar MMA, pode até ganhar um bom dinheiro se for um campeão, ou ele pode ser um professor, sem precisar de uma faculdade, de um curso técnico, porque a formação do atleta de arte marcial já habilita ele, quando chega numa graduação, a dar aulas. Isso é reconhecido, tem alguns projetos também que tem que definir isso mais, mas é importante que a gente participe também desses projetos de profissionalização, legalização da profissão. E eu tenho muitos amigos que conseguiram sair de uma determinado nível de renda para outros muito elevados, moram fora do Brasil, porque tiveram essa formação, tiveram essa oportunidade. E a luta é um meio muito acolhedor e muito fraternal, a gente faz uma família. E isso dá uma noção de união, de disciplina e hierarquia, a gente respeita muito nossos mestres. Isso em qualquer arte marcial. Na minha especificamente, onde o senador fez o projeto lá para começar logo o jiu-jitsu no ensino fundamental, como uma matéria optativa, que os colégios podem implementar e que com financiamento do governo federal. Esse projeto já foi aprovado no Senado
e ele está na Câmara. E quando eu falo que o cidadão tem que participar, eu estava lá na audiência pública do Senado, participando lá, com a Kira Grace, com os grandes mestres, graduados em faixa vermelha pelo Hélio Grace, os irmãos Barreto, João Alberto e Álvaro Barreto, que são meus amigos, e vários outros mestres. Tinha o mestre, o Zé Beleza, que a gente chama, que é o Leão Teixeira, é um cara altamente especializado em ensino de jiu-jitsu para crianças. E essa especialização dele vem de anos, desde quando eu conheci, quando ele já era faixa preta, lá nos anos 90. A gente está cercado de boas pessoas que podem ajudar muito essa implementação e que vai ajudar realmente muita gente que não tem condição de entrar numa academia, porque hoje em dia uma academia custa dinheiro para entrar. Antigamente até que os mestres acolhiam pessoas, e até hoje fazem isso. Mas não tem espaço para todo mundo, ao contrário de um colégio público. Pois é, a minha neta estuda num colégio privado que tem capoeira. Ela faz com 4 anos, ela faz capoeira. Hoje em dia o mundo da luta está muito integrado, até por causa do MMA. E todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. É muito bom, diferente daquele passado que a gente tinha, que tinha uma rixa aqui, outra ali. Hoje em dia isso está diferente. Hoje em dia a gente luta mais pelo Brasil do que cada um por sua academia. E falando em Brasil, é tão importante essa eleição municipal, porque nós lutamos muito pelo Brasil o tempo todo, nas redes sociais, nas ruas, né, elegendo o nosso candidato. E qualquer que seja o seu candidato, a luta democrática é suprapartidária, supraideológica. Cada um tem o seu candidato, cada um tem a sua ideologia, o partido que lhe é simpático ou é filiado. Então, assim, nós não temos outra forma de fazer isso. Inclusive, houve tempo que eu defendia uma situação mais enérgica para resolver o problema do Brasil. Mas a gente viu que pela via democrática a gente chegou também onde queria. Então, assim, eu sempre apoiei também essa via democrática, porque eu estava num grau de desalento, desapontamento tão grande com tudo que vem acontecendo com o Brasil nas últimas décadas, que realmente, assim, eu achava que o Brasil era uma questão não era uma questão de polícia, era uma questão de segurança nacional. Então eu queria uma coisa enérgica, eu não queria mais saber de política, eu queria pé na porta mesmo, entendeu? Então, estamos aqui com eleições batendo a nossa porta, vai ser em novembro, né? Dia 15 de novembro. Isso. Então nós temos aqui o nosso candidato, Felipe Fontinelli, do Reduto lá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes. E Vargens, é onde a gente atua, né? Na área de segurança, lá nos conselhos. Barra Alerta também. Aí é Barrinha, Itaiangá, toda aquela área ali que engloba o 31º Batalhão da Polícia Militar. É isso aí. Se você tem um projeto de lei, se você tem ideia, não sabe como fazer, votou no Felipe, vai lá, fala com ele. Olha aqui, se ele for eleito vereador, eu tenho essa ideia aqui, nós estamos precisando disso, nós estamos precisando disso, aqui a gente precisa de um projeto de lei aqui, a gente precisa de uma atuação mais intensa e extensa do prefeito ou do governador. Ele é o canal. Porque como eu defendo essa participação do cidadão, como político a gente tem obrigação de estar aberto a todas as ideias, principalmente daqueles que estão no nosso time, né? Eu acho que a gente tem que fazer realmente uma equipe para trabalhar junto. Não só o político, mas o eleitor tem que entender que ele faz parte dessa equipe. Eu estava falando agora há pouco do projeto lá do aplicativo na área de segurança. Eu conheci o Léo
numa dessas conversas. E a gente vai conversar. Eu jamais poderia pensar num aplicativo desse. É só com a ajuda dele mesmo. E o governo tem a ajuda dele. Exatamente. Um cara que foi disposto a fazer isso de graça. Exatamente. E você seria assim como qualquer outro candidato eleito, um intermediador, né, entre o cidadão que votou em você para resolver problemas da cidade do Rio de Janeiro, que às vezes depende de um senador, de um deputado federal, de um deputado estadual, de um governador. Ele seria uma pessoa para intermediar esse anseio. Muita gente fala, né, que eu tenho essa articulação com pessoas conhecidas, né, que eu digo que eu dei sorte na vida de conhecer e poder ajudar de uma forma mais efetiva. Claro. Algumas pessoas que a gente conseguiu colocar por eleição no governo estão lá e são próximas da gente. E a gente consegue trazer mais coisas para o Rio de Janeiro com isso. Porque eu acho que o vereador também não conhece muito bem o papel político dele, que é levar os problemas para quem de competência. E o governo federal tem muita coisa que fazer na cidade. Hoje em dia a gente ainda tem esse problema. E o estadual também. O vereador vai defender a cidade, vai fiscalizar a cidade, mas ele também tem que fiscalizar os órgãos superiores que têm que também prestar serviços à cidade. É isso mesmo. E isso a gente faz em Brasília, faz no Palácio do Governo do Estado. A gente tem que ter esse conhecimento do que a gente pode chegar lá e pedir. Exatamente, Felipe, porque eu sou uma cidadã assim que eu sou plugada no 220, entendeu? Eu faço devassa na internet, você aí que está usando a internet para fazer fake news, ou para namorar, ou para fazer fofoca, que fica aí no WhatsApp o dia inteiro fazendo fofoca, namorando, e nude pra cá, eu tenho pavor disso. Mas assim, olha, a gente tem que usar a internet também para monitorar o trabalho de todo parlamentar, seja na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa de cada estado, lá na Câmara Federal, no Senado Federal, no Executivo, no Judiciário, tá tudo aí, gente. Se vocês entrarem no site da Imprensa Nacional, tá tudo lá. Tudo que é gasto vai no portal Transparência do Governo Federal. Também tem portal Transparência do município, do estado, não é mesmo? Tem. Aí você fica sabendo o que estão fazendo com nossos impostos, entendeu? Então não pode ter preguiça não, eu sei que dá canseira, dá uma canseira danada. Então você quer acessar um senador, quer acessar, porque precisa de uma ponte, precisa de um viaduto ali, acolá. O vereador, a começar pelo vereador, onde você quer que seja feita uma obra ou um projeto social, ele é mais uma ferramenta, porque você como cidadão, quando entra lá naquela ouvidoria para pedir uma audiência, seja com o presidente, com o senador, com quem quer que seja, acima dele, entendeu? Você imagina quanta gente não faz isso? Só que você procurando o seu candidato eleito, então você vai saber que tem mais alguém aí com a caneta, com força de voto. Então você não fica sozinho. Às vezes eu fico triste, porque são muito poucas pessoas que participam. Aí eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu lembro do passado. No passado, minha própria mulher fala, quando eu discutia muito política nas rodas de amigos e locais mesmo que eu frequentava, que nem às vezes não eram amigos, conhecidos, sala de aula, na própria academia, e ela falava, você parece um maluco, você fica falando sozinho, ninguém quer te ouvir falar de política. E eu falava, não, deixa eu falar, porque essas pessoas um dia vão acordar. E eu vi que hoje em dia eu não estou mais falando sozinho. São poucas as pessoas que querem participar mesmo, mas já são muito mais. Porque você tem milhares de seguidores? Tem, já chegou tem. Milhares de seguidores? Milhares já. Então,
Então, mais uma vez, a gente tem que reforçar. Nem você, nem eu tá sozinho. Se você aí na sua rua, no seu bairro, tem um computador na sua mão, você também tem que ser um replicante. Um replicante das coisas que nós precisamos fazer como cidadão, né? Para exercer a nossa cidadania. Mas o povo tem que exigir também. Assim, eu acho que, por exemplo, o ensino público está muito defasado, o público em relação ao privado. Por exemplo, hoje em dia a gente já vê as escolas privadas falando em empreendedorismo, educação financeira. Isso tem que ser implementado no ensino fundamental já, de forma urgente, porque isso é o futuro dessas crianças, que não tem que depender mais do governo para poder trabalhar, não tem que depender mais de uma empresa. Se elas quiserem ser empreendedoras, elas vão ser. Isso se aprende de criança. Às vezes uma pessoa que tem menos dinheiro consegue fazer muito mais porque ela teve educação financeira. Isso é urgente nas escolas. E a gente tem que conseguir colocar isso na educação. Eu queria, você chegando lá na vereança, eu vou sugerir um projeto para a escola além do esporte. Não, fica à vontade, pai. Olha, nos áureos tempos da minha infância, da minha adolescência, nós tínhamos matérias que não eram simplesmente aulas de arte. Nós tínhamos matérias de habilidades domésticas, sabe? As crianças aprendiam a cozinhar, bordar, costurar. A gente tinha técnicas de confeccionar presentes. Tudo isso fazia parte de aulas interdisciplinares. Eu acrescento isso a uma matéria que eu tive, que era práticas comerciais, que é um pré-aula de empreendedorismo de hoje. A gente sabia como é que tinha que fazer para abrir uma empresa, como é que fazia uma contabilidade básica ali. E isso aí me ajudou muito, até hoje me ajuda. Então, vamos lá, temos que votar nele, eu não vejo os jovens tendo mais esse acesso. Antigamente a gente tinha, você falou de trabalhos aí manuais, culinários, costura. Isso aí, por mais que a pessoa não vá fazer, ela ganha habilidade com a mão. Você consegue consertar um negócio, você consegue pensar numa coisa que você vai fazer com habilidade manual. Isso é uma coisa que tem que ser ensinada para as crianças, para despertar o interesse. Porque às vezes a pessoa tem o dom, mas nunca foi oferecido para ela. Exatamente. Não, e tem tantas profissões aí, né, que com essa evolução tecnológica aí estão desaparecendo e que eu considero extremamente relevante que não morram, que não desapareçam. Atividade de sapateiro, alfaiate, sabe? Porque as máquinas, a robótica, né, entrou nesse circuito industrial aí. E esse ofício está sendo extinto, porque não existe mais assim quem passa de pai para filho ou faz um projeto aí para poder ensinar os jovens e as crianças a desenvolverem essas habilidades, essas atividades, né, que servirão para o futuro, como sobrevivência, inclusive. Para você ter uma ideia, eu vou falar de uma coisas básicas, né? As profissões que dão início a uma carreira profissional de uma pessoa, daquela de classe mais baixa, restaurante, construção civil e agora, mais recentemente, com o advento da tecnologia, o telemarketing, atendente telemarketing. Essas três profissões davam entrada ao mercado de trabalho para muitos jovens. E o próprio telemarketing hoje, a gente já está vendo que está sendo substituído por robô. Às vezes você quer falar com alguém sobre um problema qualquer e a dificuldade é enorme. Outro dia eu liguei para um telemarketing para resolver um problema.
Imagino. E aí eu não consegui resolver o problema, porque as opções que eu queria não tinham. Você estava falando com a máquina. Aí eu demorei 40 minutos para ser atendido por uma pessoa que me falou que eu conseguiria fazer aquilo sim, atendido pelo robô. Mas eu tinha que entrar numa opção que ela disse que qual era, que não era outros, e que dali eu conseguiria achar. Não, Aí nem me fale. Então, mas eu esperei 40 minutos para ser atendido por uma pessoa. Com musiquinha ou sem musiquinha? Não, com musiquinha. Com musiquinha. É, com musiquinha. Mas não era uma musiquinha legal, não. Porque tinha uma propaganda do negócio, que falava um monte de opção que eu podia fazer e tal, mas durava 30 segundos. E aí repetia a mesma. O momento que eu estou procurando seu cadastro. Não, isso tudo. O robô faz isso. A gente vive uma pandemia no Brasil. A falta de emprego é dramática. É um pandemônio. E a gente vê aí isso acontecendo, porque facilita a vida do empresário. Eu estava falando com uma guardadora de carro, aqui que vende ticketzinho desse estacionamento da rua do Rio de Janeiro. Ela falou que vai ser substituído por aplicativo. Quantas pessoas não vivem daquilo ali? Eu acho que a tecnologia é ótima. Lá no Japão, nos Estados Unidos, que não tem ninguém para tirar seu ticket. Nesse caso, no Brasil, a gente tem que relevar um pouco. Tem muita gente para trabalhar. Não é o flanelinha que extorque você, não. É aquele cara que te vende o ticket por R$2, porque a prefeitura cobra e se você não botar, ela vai multar. Então, assim, a gente tem que ver essa situação do desemprego aqui e a hora que vai escolher para colocar esses aplicativos. Os restaurantes agora estão sendo muito prejudicados pela pandemia. Eu acho que tem um excesso de medidas que passa um pouco do limite do bom senso. E como eu falei que os restaurantes são porta de entrada para muita gente, tem muita gente que perdeu o emprego por causa disso. Sim, mas isso está sendo gerado não é só por causa da pandemia, não. É por causa da robótica, da inteligência artificial, dessa evolução tecnológica que tanta comodidade nos traz, mas paralelamente o efeito colateral da desempregabilidade. E alguém tem que pensar nisso. É a educação. É o empreendedorismo. É a educação financeira. A capacitação. A capacitação do aluno, principalmente da escola pública, porque quem tem dinheiro está na escola privada, está se capacitando. Exatamente. E aí você quer fazer um negócio de cotas e não ensina aquela pessoa como que ela vai poder usar o seu conhecimento lá na frente. E competir. Né? E competir com aquele cara que vai entrar também na faculdade, que seja até privada, e vai apresentar um resultado melhor. E o mercado não perdoa, né? O mercado vai procurar competência. Com certeza. E a gente tem que formar os jovens competentes, seja de que classe for. Exatamente. Eu falo sobre educação. Um amigo meu mora num condomínio que tem uma escola pública embaixo do prédio dele. E ele estudou nessa escola pública. Ele morava ali também quando criança. E hoje em dia ele tem uma filha que o sonho dele era botar a filha naquela escola. Mas ele não tem coragem, porque ele sabe que aquela escola está ruim. A escola pública de hoje não é aquela de anos atrás, né? Eu estudei em escola pública, eu tive uma formação básica, excelente, que me deu base para chegar na Universidade Federal, nos colégios particulares que eu estudei, com tranquilidade. Qual é a sua formação profissional? Eu sou economista,
formado na UNB, na Universidade de Brasília, e entrei no curso de mestrado da UF, da Federal Fluminense, e eu não fiz a tese, né? Porque eu abri uma empresa, aí completando o meu quadro, eu virei empresário, já sou empresário há 28 anos. E eu sou economista e jornalista, e eu já escrevi alguns artigos, mas quando eu estava revoltado mesmo, aí eu publicava. Eu tenho um artigo excelente no Jornal dos Economistas, quando quiseram, eu já era empresário, e quiseram aumentar os impostos de forma sorrateira. Aí falaram, não, nós não vamos aumentar o imposto do governo do Lula. Nós não vamos aumentar os impostos e tal. E aumentaram a base de cálculo. Aí eu fiquei danado, porque aumentava 100% o valor do imposto. Aí eu fui lá, demonstrei, mandei para um deputado que eu votava na época, que eu não vou dizer quem é, e ele foi para plenário, baseado no meu discurso, falou, defendeu. É isso que eu falo, a gente tem que participar, tem que chamar aquele cara que a gente votou. Exato. E falar para ele, ó, toma aqui a base para você defender isso aí que a gente que está prejudicando tanta gente. E ele foi lá e fez isso. E não é que o projeto caiu? Nossa. E foi publicado no Jornal dos Economistas, na página central, 2 páginas do jornal aberto, tem lá em casa guardado isso, que o pessoal também gostou muito. E a sua formação familiar, religiosa? Bom, eu venho de uma família católica, bem praticante, eu sou praticante da religião há muito tempo. Minha mãe... Você vai à missa? Vou à missa, eu frequento o terço da Madre Hildegard, que é uma maravilha, que as pessoas às vezes têm preconceito, é muito chato rezar um terço. Quem vai fica maravilhado, porque é sensacional, tem música, mas a minha fé me ajuda muito. A minha fé me ajuda muito a lutar por tudo que eu quero. É isso aí. Eu fiz primeira comunhão na igreja Santa Mônica, no Leblon, ali do Colégio Santo Agostinho. Aí fui batizado no Mosteiro de São Bento. Cada um com a sua religião, com a sua fé. E eu sempre digo, Felipe, que Deus é cósmico, né? E Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Por isso que Ele está dentro de nós, entre nós e em torno a nós. Eu adoro repetir isso. Felipe, o seu pai já é considerado assim um ícone, né, nas redes sociais, pelo ensino e todo o conhecimento que ele passa sobre geopolítica, estratégia. E eu conheci seu pai depois que eu conheci sua irmã. E fiquei muito surpresa, porque foi uma coincidência. E eu não sabia que ele era o pai da Cristina Fontinelli. Obrigada, Cristina. Eu conheço essa história. E aí a Valéria Mesquita, quando me falou do coronel Enio Fontinelli, eu já era amiga da Cristina, sua irmã, e um dia eu falando com a Cristina, eu falei assim, olha, a Valéria falou que tem um tal de coronel Enio Fontinelli aí, que está fazendo umas palestras maravilhosas, eu estou querendo ir lá. Aí a Cristina falou assim, ele é meu pai. Eu falei, o quê? E eu já era muito amiga da Cristina há muito tempo. E foi uma satisfação muito grande conhecer o coronel Enio Fontinelli. E quando eu cheguei lá na casa dele a primeira vez para conversar com ele, eu já fui de malicuia, o equipamento todo, gravei uma palestra dele para o meu canal, famosíssima, que eu acho que foi o primeiro vídeo assim que viralizou mesmo, né? Foi o primeiro vídeo dele. Foi o primeiro vídeo dele e viralizou. Todo mundo me falava, mas teu Muita pai... gente copiou. Mais de 1 milhão de views tem aquilo ali, se somar todo mundo que compartilhou nos seus canais. E todo mundo falava, né, que tinha 1 hora de vídeo, ninguém vai ver isso. Aí meu pai falou, mas vai ficar registrado. E não só ficou registrado, como viralizou. E quanto ao meu pai, né, eu tenho uma relação muito forte, né, as nossas bases familiares são muito fortes, né, as ligações são muito fortes. E eu comecei
o primeiro trabalho que eu vi do meu pai nessa parte de geopolítica foi em 1986, 87, estava formando em economia, e eu fiquei maravilhado quando eu ouvi falar, li no livro dele lá, sobre a zona de retaguarda. Para um economista, isso é uma pérola, né? É. Imagina isso lá em 87, você ter conhecimento do que viria pela frente, e hoje em dia, do que veio, e tudo aquilo que ele falou se tornou real. Você imagina como que a minha cabeça funciona em função disso. E de lá para cá, eu vim incentivando muito, falando para ele, pai, isso aqui não pode ficar para mim, para os meus irmãos, para os amigos mais próximos. Vamos fazer o que dá para fazer. Eram palestras, livros. Ninguém queria editar os livros dele. É um pecado, né? Mas ele tentou. Ele tentou, inclusive com pessoas próximas, mas a editora era de esquerda. Aquilo ali não podia, não funcionava. Quem não assistiu o vídeo do Coronel Enio Fontinelli, pai do Felipe, procura aí no meu canal. Zona de Retaguarda, Coronel Enio Fontinelli. Procura aí o vídeo, maravilhoso. Então eu pesquisando muito, né, para querer ajudar e querer registrar aquilo, né, eu resolvi ver na internet que estava começando. O que a gente podia fazer? E descobri que existia, descobri nas revistas ainda, quando a gente lia a revista, que existia um site que publicava o seu livro, por demanda. Você escrevia o livro, botava lá, a pessoa se quisesse ia lá, comprava, a editora da internet imprimia e te entregava em casa. E ele falou, eu vou fazer isso para ficar registrado. E fez lá, colocou os livros. E depois começou a fazer pequenas palestras. Por conversas de amigos em casa, o cara falava que nem eu, isso não pode ficar só para você, nem para mim. Aí chamava 20 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, e ele começou a fazer as palestras. E aí você foi chamada para uma delas. Já um pouco para frente, já tinha internet. Eu já tinha meu canal. Aí deu um quilo certo. E aí eu comecei a falar para ele, pai, vamos registrar isso também na internet, fazer um canal. Eu falei para ele primeiro, você precisa ter um canal. Eu falava para ele, você tem que ter um canal. Ele, na verdade, ele, por você, foi a maior incentivadora quando ele viu o teu vídeo. Porque eu já falava isso para ele. Aliás, eu falava para minha irmã também, não falava tanto para ele, porque eu já achava ele mais velho e tal. Mas a minha irmã não, falava para ela. E ela relutou um pouco. E o meu pai, eu acho até para mostrar o exemplo, fez. Logo, falando, é para fazer, vamos fazer. E aí eu fiquei muito feliz eu também. Ele muito grato. Está deixando isso. E o sucesso que vem fazendo, os vídeos dele de 1 hora, às vezes até mais de 1 hora, tem muitas visualizações. São livros, né? As pessoas estão interessadas nesse tipo de conhecimento. E eu tenho a sorte de ter aprendido isso na vida, né? Isso aí, ó, a base dele já está aí exposta, base familiar, religiosa, projetos, intenção. Portanto, vamos aguardar a eleição. Está aqui um candidato que dispensa qualquer comentário depois de tudo isso que foi dito aqui. Eu te agradeço muito. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu tenho que te agradecer pessoalmente também pelo que você fez pelo meu pai também. Isso aí é legado. Mas é para ficar registrado também. É isso aí, obrigada. Esse agradecimento pessoal. Muito obrigada, Felipe. Muito obrigada a todos. E olha, não se esqueçam, é dia 15 de novembro, né? 15 de novembro. Isso aí, tá bom? Eu sou do PRTB, meu número é 28728. É isso aí, gente.